Nós retomamos as nossas meditações na carta de Paulo, sua primeira carta aos irmãos de Corinto. Eu queria depois explicar um pouco esse conceito. O Gabriel trouxe aqui o texto que Paulo escreve a Timóteo, e nós vamos ver que também há uma aparência de sabedoria na religiosidade. E Paulo, nós vamos ver um desdobramento disso no que Paulo traz aqui, lá em sua carta. Na última mensagem, em 1 Coríntios, nós vimos sobre divórcio. Procuramos ver situações que a palavra permite. Nós vimos que nunca foi vontade de Deus. O próprio Senhor Jesus, quando se refere ao casamento, ele vai voltar para a criação. Então, e que os religiosos, veja, sempre os religiosos têm essa aparência de piedade, eles queriam discutir sobre as possibilidades de divórcio. E Jesus, ele estabelece uma régua bastante criteriosa e que diz que no final as questões ou as razões pelas quais há divórcio é a dureza de coração. E muitos, é claro, de corações não regenerados. E nós vimos algumas interpretações desse assunto que é tão difícil e que nós, como igreja, sofremos com irmãos e irmãs que têm que passar por isso. Dói, é claro que aqueles que estão envolvidos, a dor é muito maior, mas nós sofremos com esses irmãos e irmãs quando estão enfrentando essa questão tão dolorosa do divórcio. Nós vimos os textos, e vamos retomar lá em 1 Coríntios capítulo 7, os versos 10 a 16, e aí eu dei um salto, porque Paulo volta a falar disso nos versos 39 e 40. Mas hoje nós vamos para um outro assunto bem diferente, lá em 1 Coríntios capítulo 7, retomamos no verso 17. A partir dessa perícope aqui, Paulo vai trazer várias instruções práticas. Algumas têm aplicações ou implicações particulares ali para aquela realidade. Nós vamos ver hoje uma delas, que é a questão da circuncisão, e que para nós não tem nenhuma relação. Não há nenhuma, nós não convivemos com isso como a igreja no início conviveu. E também uma que, se Deus quiser, traremos na próxima, é sobre a questão da escravidão, que a palavra de Deus diz. Mas ele traz explicações ou instruções de como lidar com aquelas realidades ali. Mas ainda que algumas delas nós não vivamos, e hoje a gente vai ver uma claramente, os princípios são válidos para toda a igreja. Por isso que nós cremos que a palavra, não há nada na palavra a ser atualizada, né? A palavra é a infalível, inerrante e atemporal palavra de Deus. É claro que ela foi, e para nós aqui no nosso contexto, nós estamos lendo um texto que foi escrito há quase 2000 anos. Sim, dentro de uma cultura, de uma realidade, mas como ela é palavra de Deus, os princípios são para nós hoje, e é isso que a gente está procurando entender, e por isso que nós, então, nos fundamentamos só na palavra, ou nós tentamos ao máximo nos fundamentar só na palavra, porque ela é a única regra de fé e de prática para a verdadeira igreja. No preparo dessa mensagem, eu estava esperando caminhar um pouco mais, mas acabou não dando, porque eu comecei a ler um pouco e estudar um pouco sobre a questão da circuncisão, e é o que nós vamos ver. Paulo falou também da questão
por exemplo, que para alguns, como ele, era melhor que eles não se casassem, lá no verso 7. E aí a gente precisa entender isso. Alguns que ele vai dizer que têm o dom, ou tinham o dom como ele tinha, mas que o casamento, não que o casamento fosse algo ruim, o casamento foi criado por Deus, portanto é uma bênção, foi criado antes da queda, mas é que o casamento demanda mais responsabilidades do que para alguém, um solteiro que tenha esse chamado como Paulo tinha, para se dedicar então à sua vida, pregando e levando a palavra a tantos lugares como ele fez. E aí então é que, diante dessa sugestão que ele dá, nós vamos ver agora algumas instruções que ele dá também para algumas pessoas que foram convertidas ao Evangelho e que aquela realidade não precisava ser alterada. E essa que nós vamos ver é a questão da circuncisão. E depois nós vamos tentar ver como isso tem relação conosco hoje, algumas aplicações ou implicações para nós hoje. Então, 1 Coríntios capítulo 7, os versos 17 a 20. 1 Coríntios 7, 17 a 20, você acompanha aí na sua Bíblia, eu vou projetar os textos. Ele diz assim: ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, e a incircuncisão também não nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Como eu disse, eu esperava caminhar um pouco, mas quando eu vi a expressão circuncisão, eu me lembrei, inclusive, há muitos anos, quando eu estava no começo da minha caminhada, e eu fui perguntar para alguém que era na época do Ministério de Jovens, e que infelizmente hoje ele não quer nem saber de palavra de Deus, de igreja, nada, mas eu fui perguntar para ele na época, que era alguém que já estava ouvindo há tempo, e eu perguntei: o que é circuncisão? Ele falou: você não sabe o que é isso? E essa nunca deve ser uma resposta para quem quer ensinar, né? Mas você não sabe? Acho que é óbvio, né? Se eu estou perguntando, eu não sei. E eu, como estou na minha caminhada, começando, eu não sei. Por isso que eu estou perguntando. E às vezes, e isso é uma das coisas que eu preciso ser tratado, nós somos rudes, às vezes, em alguém que traz uma pergunta que ela para nós é tão óbvia e clara, mas se ela é óbvia e clara e está firmada na palavra, a gente tem que sempre louvar a Deus, porque foi a graça de Deus que nos levou a isso, não que fosse nossa capacidade. E aí nos humilha de poder então ajudar esse irmão ou irmã que está com uma dúvida. E aí então, como aquilo foi importante, eu queria pensar um pouco, o que é isso? O que é essa circuncisão? Do que Paulo está falando aqui? Lembra, nós não estamos numa realidade onde haja judeus, e muito menos uma realidade onde a maior parte dos cristãos sejam ou tenham sido judeus anteriormente. Nós somos, predominantemente, a esmagadora maioria, uma igreja composta de gentios, que não tem nada a ver com o judaísmo. Mas naquele contexto era diferente. Então, eu comecei a ler os textos, voltei um pouco na palavra para que nós pudéssemos então tentar entender o que Paulo quer dizer com isso. Ande conforme Deus o tem chamado. E o chamado ali é no momento quando Deus converteu você a Cristo, você deve andar dessa forma. E aí, aqui eu quero abrir um parênteses antes de a gente entrar propriamente no assunto, é porque eu e vocês, talvez vocês já tenham ouvido essa frase, quando nós ouvimos: venha como está. Venha para Cristo como você está. E o sentido é o de que não é você que muda a sua vida. Então, você não tem que parar de cometer determinado pecado para ir para Cristo.
E isso é verdade no sentido de que não importa quão pecador você tenha sido, se você crer em Cristo, você vem como você está. Cristo perdoa, e isso é maravilhoso, isso é real. Agora, isso não significa um aval para que você permaneça como você está. Porque se você creu em Cristo, essa expressão ela precisa ter cuidado, venha como você está, não, então eu vou para Jesus só quando eu parar de fazer isso, quando eu parar de fazer aquilo, não. Eu vou para Cristo como eu estou. E se eu for para Cristo verdadeiramente, Ele vai transformar as minhas práticas. Isso é o Evangelho. Então, o mesmo Cristo, sim, que perdoa e nos recebe no pior estado possível, Ele também é o Cristo que santifica aqueles que se achegam a Ele. A genuína fé em Cristo implica em arrependimento de pecado e, por consequência, abandono do pecado. Abandono dos pecados. Não a justificação ou a tentativa de justificar, não a racionalização dos pecados, mas há uma mudança total de postura para com o pecado. Não estou dizendo que não haja lutas, às vezes há lutas, mas a percepção como nós vemos o pecado, quando nós vamos genuinamente para Cristo, muda completamente. Mas o que Paulo está falando aqui não é isso. Então, fechando parênteses, não é disso que ele trata. São situações em que não era necessário haver uma mudança. E aqui, no caso, uma mudança exterior. Por exemplo, lembra, ele falou, se você foi chamado solteiro, permaneça solteiro. É claro que, se você tem o dom, nós tratamos isso, não é que alguém, por exemplo, Paulo não era mais santo porque ele era solteiro do que Pedro. Mas é que aquele que tivesse o dom para o celibato, como ele tinha, deveria vir assim. Outra coisa, e aí então ele entra aqui no texto, que nós vamos tentar entender, se você foi convertido do judaísmo circunciso, não importa a questão da circuncisão mais. Paulo diz que ele ordenava isso, um texto diz, em todas as igrejas, e nós vamos ver como isso é em outras cartas que ele escreve para outras igrejas em outros contextos. Mas aí então, o ponto que eu queria ver com vocês, o que significa e o que era esta circuncisão? E aí eu fui ver alguns irmãos que talvez nos ajudem a entender, e um deles é um site, eles são gente séria com a palavra, que chama God Questions. Eles têm em inglês, em português, e que você tenha dúvidas em relação à Bíblia, eles ajudam com respostas bem objetivas, bem fundamentadas. Tem uma outra coisa que talvez a gente divirja ali, mas no geral é um material muito bom. E eles explicam então o que era essa circuncisão. Então Paulo está falando assim, se você é circunciso, venha como você está, circunciso. Não precisa desfazer. Agora, se você não é, não precisa se circuncidar, porque isso não é nada. E nós vamos ver como não é nada. Afinal, foi Deus que estabeleceu. O que era a circuncisão? Era a remoção cirúrgica do prepúcio de um homem, no caso de um menino, como rito religioso. A circuncisão era exigida de todos os descendentes de Abraão como sinal da aliança que Deus fez com ele. Gênesis 17, nós vamos ver esse texto, Atos 7 e 8. E a lei mosaica, que foi então estabelecida para a nação de Israel, repetiu o requisito. Os judeus, ao longo dos séculos, continuaram a praticar a circuncisão e até hoje fazem isso. Pessoas que vinham do paganismo e eram convertidas ao judaísmo, passavam pelo rito da circuncisão. A palavra de Deus assim ordenava. Então esse era um sinal, um selo, uma marca que Deus estabeleceu para o povo que ele soberanamente escolheu. Lembra? A escolha de Abraão, né? Eu tratei isso inclusive com as crianças, bem en passant com as crianças na escola essa semana, quando eu falei, quando Deus chama Abraão. Abraão estava lá orando, buscando fervorosamente a Deus. É isso? Não, ele era um pagão. Ele não queria saber de Deus.
Ele não queria nada com Deus, ele era um idólatra pagão. Mas Deus falou assim, é você, eu quero. E ele escolhe Abrão soberanamente, e aí então ele dá início por meio dele o seu plano de redenção agora concretizado em uma nação. E aí então, lá em Gênesis, capítulo 17, que é um dos textos que os irmãos citaram, nós vamos ler, Gênesis capítulo 17, versos 9 a 14, nós vemos então a instituição desse sinal, a circuncisão. Então, diferentemente daquele colega que não explicou o que era circuncisão, estou tentando fazer isso hoje, relembrar aí para você, talvez que não entenda o porquê, porque Deus estabeleceu algo assim. Nós vamos ver, tentar compreender. Diz assim: então disse Deus a Abraão, é sua, e aqui na NVT, é sua responsabilidade permanente e de seus descendentes obedecer aos termos da aliança. Lembra, ele está fazendo uma aliança com o seu povo. Nós hoje estamos na nova aliança, quer dizer, uma aliança que sempre Deus é quem inicia e que mantém. Se dependesse de nós, a gente quebrava, assim como a história mostra. Esse é o sinal da aliança que você e seus descendentes devem guardar. Todo indivíduo do sexo masculino entre vocês deve ser circuncidado. Cortem a carne do prepúcio como sinal da aliança entre mim e vocês. Todo menino deve ser circuncidado no 8º dia depois do nascimento, de geração em geração. Lembra que isso é muito tempo, então anestesia, não tinha nada disso, né? Isso se aplica não apenas, e nós vamos ver por que disso. Isso se aplica não apenas aos membros da sua família, mas também aos servos nascidos em sua casa e aos servos estrangeiros que você comprou. Quer sejam nascidos em sua casa, quer os tenha comprado, todos devem ser circuncidados. Terão no corpo o sinal da minha aliança sem fim. O indivíduo do sexo masculino que não for circuncidado será excluído do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Por isso, então, Paulo aqui nós estamos tentando entender o que ele quis dizer com você foi chamado circunciso, não desfaça. E aí nós vamos ver, e aquele que não foi? O que tem que fazer? Tem que circuncidar? Porque Deus estabeleceu o sinal. Essa é a pergunta. Na igreja de Corinto havia convertidos do paganismo, que nunca tiveram nenhum contato com isso, com a lei de Deus, com os mandamentos, com os oráculos de Deus, como Deus se manifestou. Eram povos totalmente alheios à aliança estabelecida com Israel. Mas também havia aqueles que foram convertidos do judaísmo e que, em essência, os primeiros cristãos eram judeus, eram convertidos do judaísmo. Mas esse sinal, sendo estabelecido por Deus, se ele foi estabelecido por Deus, como é que Paulo, então, vai dizer ali no verso 29, voltamos lá para 1 Coríntios capítulo 7, como é que ele diz no verso 29, isso aqui: a circuncisão em si não é nada, a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. E entenda, Paulo era um circuncidado. Aliás, ele era um judeu de alto nível, um fariseu. E ele conhecia muito bem esse mandamento e vários outros textos que Deus havia estabelecido. E agora, como é que ele diz que isso não é nada? Nós vimos o que é circuncisão. Para quem Deus a instituiu. Mas a pergunta é, por que esse tipo de sinal? Por que algo como isso que nós vemos e às vezes, puxa, mas que coisa estranha, né? E para que havia esse sinal? E aí então nós vamos entender por que agora esse sinal não tem nenhuma necessidade mais. A primeira, por que esse tipo de sinal? Por que a circuncisão? O que Deus queria com esse tipo de sinal, de marca?
Qual é o seu significado? E aí, irmãos tentam, há algum consenso em alguns pontos, por exemplo, sangue, é inevitável que há derramamento de sangue. Então, essa é um consenso. Mas há alguns irmãos que tentam compreender, porque a Bíblia em si ela não explica o sinal. Ela estabelece, mas ela não explica. Isso, é claro que nós vamos ver que aquilo tem um comprimento lá na frente. Mas o porquê especificamente do sinal, a Bíblia não explica. Aí a gente tenta entender a partir de textos da palavra. E aqui eu fui buscar um irmão que ele era do ministério Ligonier, que chama Barry York. E ele é um professor, ele diz algumas das implicações ou do porquê esse sinal. O que significava então essa circuncisão? Por que Deus estabeleceu? E eu creio que o que ele traz para nós nos ajuda a compreender um pouco. Primeiro, que o pecado imundo precisava ser removido. Então esse era um primeiro sinal ou uma primeira justificativa que apontava lá para frente a circuncisão. O segundo, que a salvação viria através do sangue e da dor. E que era isso que aconteça. Naquele contexto não havia nenhuma anestesia. E o terceiro é que com uma semente de Abraão traria essa salvação. E é o que nós entendemos à luz da palavra. Ele é o descendente, Cristo é o descendente de Abraão. Então, esse sinal, e nós estamos tentando entender do porquê desse sinal, que às vezes parece um pouco chocante, né, para nós, por que foi estabelecido. O irmão Matthew Henry, ele comentando o capítulo 17 de Gênesis, ele diz assim: a circuncisão era uma ordenança de sangue, mas quando foi derramado o sangue de Cristo, todas as ordenanças de sangue foram abolidas. Então ali havia um sinal em que havia derramamento de sangue, e esse sinal apontava para o descendente da mulher, que já tinha sido anunciado muito tempo antes. Em toda a história da redenção, Deus decidiu se utilizar de sinais. Não foi só esse. Esse foi um dos principais na sua aliança com o seu povo. Hoje, nós temos sinais da aliança, da nova aliança. Lembra? Esse é o cálice da nova aliança. Então, a ceia é um destes sinais. Nós temos também qual? O batismo, que é um sinal, um sacramento. E que aí isso é que é importante. Nós começamos a entender que, ainda que haja, no caso da ceia, uma realidade espiritual, estes sinais por si mesmos não têm poder de salvar ninguém. E aí a gente começa a ver algumas religiões ditas evangélicas dizem, a Bíblia diz lá, se for crer e for batizado, vai ser salvo. Então não basta crer, tem que ser batizado. Para ser salvo, tem que ser batizado. É isso que o texto diz? Não. Ela diz que o que crê, por ter crido, vai ser batizado. É a mesma coisa? É óbvio que não é a mesma coisa. Um é salvação pela graça mediante a fé. O outro é salvação, fé mais obras. Não é pouca coisa. E aí então, e é por isso, e aqui no caso do batismo, ou um segundo parêntese, por isso que os irmãos presbiterianos, e nós discordamos dessa compreensão, mas eles batizam crianças. Uma das justificativas era que, como o povo da antiga aliança tinha um sinal que era para a criança, que não tinha compreensão do que estava acontecendo, e ninguém discorda disso, com 8 dias, por isso então eles batizam. E aí eles entendem que o sinal da circuncisão para a igreja foi substituído pelo sinal do batismo. E aí é importante de entender, mas então eles fazem igual ao catolicismo. Não é nada, uma coisa não tem nada a ver com a outra. No catolicismo,
o batismo é um sacramento para a salvação. Na igreja presbiteriana, o batismo é um sinal do pacto da aliança que Deus fez com o pai daquela criança, mas ele sabe que aquilo ali não salva, tanto que, passado um tempo, ela vai ter que fazer uma profissão pública de fé, reconhecendo aquele batismo. Nós não cremos assim, nós cremos que a melhor interpretação para a Escritura é que o batismo ele deve ser feito a partir do momento que a pessoa creia ou tenha crido no Evangelho. Mas só para a gente entender que o que acontece entre os presbiterianos não tem nada a ver com o que acontece com o catolicismo, apesar de o sinal exterior ser o mesmo. Nós cremos, portanto, que o batismo é um sinal para quem crê, e a ceia também. Por isso que nós enfatizamos todo primeiro domingo, você só pode participar da ceia se você crer no Evangelho. Eu participo da ceia quando eu entendo que aquele elemento, o pão e o vinho, apontam para o corpo de Cristo na cruz. Quando eu creio naquilo, eu não vou participar para ser salvo. Aí a gente tem também alguns grupos aí que tem todo um ritualismo de uma vez por ano ter a ceia, e aquilo fica um negócio quase místico, não no bom sentido do misticismo. Parece que é uma coisa, comeu lá, acabou, vai passar um ano vivendo no pecado sem entender o Evangelho. E aí, vocês entendem as implicações? Foi isso que os judeus fizeram com a circuncisão. Eles pegaram um sinal que apontava para Cristo, mas nunca creram em Cristo e se apegaram ao sinal. Isso, será que a gente corre esse risco? É claro que a gente corre esse risco. Não é claro no circuncisão, porque não tem nada a ver. Mas veio vocês conhecemos pessoas que vão dizer, não, se não for batizado não é salvo. Mas é isso que a Bíblia diz? Não. Mas ela não diz crer e for batizado será salvo? Sim. Novamente, mas não está dizendo que é crer mais batismo. O batismo é consequência do crer. A segunda pergunta, então, é: para que esse sinal? E é o que realmente importa. Para que havia esse sinal ou esta marca? E aí, no Novo Testamento, fica maravilhosamente claro que apontava para Cristo. Mas aí uma das coisas que eu creio que o senhor tem trabalhado comigo, às vezes eu fico indignado quando uma pessoa não crê no Evangelho. Mas, normalmente, logo após ficar indignado, o Senhor vem me mostrar, mas você crê por quê? Você foi melhor? A sua capacidade de raciocinar? Senhor, misericórdia, se eu creio foi só pela sua graça. Não foi porque eu fui melhor que essa. Eu não tenho nenhuma diferença essa pessoa que não consegue entender isso. Se hoje eu entendo e creio, foi a sua graça. E aí não tem glória para mim, não tem nada. E aí a minha postura com aquela pessoa não vai ser assim, como é que você não entende? Mas vai ser, Senhor, tenha misericórdia dela, assim como o Senhor teve de mim. Essa é a postura do regenerado, o genuíno regenerado. Foi por isso, então, que Paulo escreveu, então, isso para nós voltarmos lá no texto, os versos 18 a 20 de 1 Coríntios 7, foi por isso que ele escreveu isso aqui. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada, e a incircuncisão também nada é, mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Ou seja, essa marca não tem mais nada a ver conosco. Porque quando você foi chamado do que ele está falando? Quando você foi chamado para Cristo. Então, esse sinal apontava para Cristo. É isso que Paulo está dizendo e está explicando aqui. Nós vimos, na igreja de Corinto havia judeus e gentios. Judeus, antes de serem convertidos, eram o quê? Circuncisos, eram circuncidados. Todo judeu era circuncidado. Gentios que vinham do paganismo, não. E lá na igreja de Corinto, tinha judeus convertidos a Cristo e pagãos convertidos a Cristo. E agora? O que vai fazer? E qual que é a tendência nossa?
Legalismo, religiosidade. Não, mas então, peraí, esses pagãos aí, porque nós somos o povo escolhido. Os judeus são o povo escolhido, irmãos? Pensa antes de você responder. Israel é o povo escolhido? Assim, não uma nação, porque Paulo diz, nem todo israelita é o verdadeiro israelita. O verdadeiro israelita é aquele que crê em Cristo. Você pode ter nascido em Jerusalém, no centro, na capital, passar pela seguir toda a Torá, toda a lei, saber tudo. Se você não crê em Cristo, esse seu judaísmo, essa sua nacionalidade não vale absolutamente nada. É isso que Paulo está dizendo. E aí, para os judeus, até hoje, eles ficam bravos com isso. Mas nós estamos falando de uma realidade que não é a nossa, né? De que havia ali cristãos convertidos dessas duas distorções. Lembra? A circuncisão é uma distorção? Não. A religiosidade distorceu a circuncisão. Mas era um sinal que tinha o seu propósito para apontar para Cristo. Só que agora Paulo está dizendo categoricamente, ela não é mais necessária. A igreja não tem mais nada a ver com isso. Você não precisa então, mas então o judeu então precisa desfazer. Não, isso não tem mais nenhuma valia. Você crê em Cristo? Pois é, esse sinal era para que você visse Cristo, pudesse ver Cristo. Você está conseguindo vê-lo? Então isso aí não precisa nem fazer, nem desfazer. Ao passo que ele vem, e agora? Mas o meu irmão aqui era... Não, você não tem nada a ver com isso. Deus tinha um propósito naquele pacto antigo que tinha sinal. Hoje o sinal é Cristo. É Ele que é o centro. E aí o que nós temos de sinais é o batismo e a ceia. Mas isso não é contraditório? Porque Paulo não disse que o que vale é guardar as ordenanças de Deus? Não é isso que ele está dizendo? E nós não vimos que Deus ordenou a circuncisão? E aí? Como a circuncisão não é nada, Paulo? Porque Deus mandou. Deus muda? Não. Deus não muda. Mas o modo dele tratar na história, é claro que muda. O caráter de Deus não muda, mas o modo dele tratar e os meios que ele usou para tratar, sim, mudam. E aí, por isso que nós precisamos de todo o conselho de Deus, nós precisamos interpretar a Escritura a partir do Evangelho. Porque sem o Evangelho nós vamos incorrer no que os judeus continuam incorrendo até hoje. Eles não conseguem ver, tem um véu. Para nós, se você crê, você vai, como é que pode? Não consegue ver. Como é que ele lê Isaías 53 e não consegue ver Cristo? É porque tem um véu ali. Agora, então ele não é responsável. Ele é totalmente responsável, porque ele ama mais a religiosidade do que o Deus que instituiu a religiosidade ou a religião que eles tanto professam e tanto defendem. Mas como Deus age na história e o seu mover na história, o alvo da história da redenção é Cristo. Nós não cantamos aqui? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O alvo da história da redenção é Cristo. Se nós perdermos esse alvo, nós vamos incorrer em alguma forma de religiosidade. E nós vimos isso desde onde na Bíblia? Desde sempre. Por isso que nós, volta e meia, enfatizamos. Quando que Deus estabelece o plano de redenção? Antes de existir história. Ele é o Cordeiro de Deus imolado antes da fundação do mundo. Mas logo que a história começa a acontecer com o homem, Gênesis 3,15 já aponta para o Evangelho. Ou mesmo antes, lá que nós podemos entender do cobrir Adão e Eva com peles, aponta para o Evangelho. E toda a história do Antigo Testamento aponta para o Evangelho. Um dos sinais que está em toda a história do Antigo Testamento é a circuncisão. As leis apontam para Cristo, tudo aponta para Cristo. E é o que, então, nós vamos ver na palavra, que isso aí
todas essas questões, e Paulo está falando assim, isso é sombra, e que ele vai usar essa expressão, é sombra da realidade que é Cristo. A realidade veio, é Cristo. Vocês estão apegados às sombras ainda. E se vocês se apegarem às sombras, vocês perdem a realidade que é Cristo. E isso acontecia? É claro que acontecia. Por causa da religiosidade, por causa das sombras, Cristo foi morto. Por causa das sombras, os apóstolos foram mortos. É isso, não é? Cristo foi morto por quem? Por romanos e por judeus. O alvo, portanto, é Cristo. A realidade da sombra, você entende a figura, quando a palavra fala da sombra, a sombra sempre aponta para uma realidade, mas ela não é a realidade. Olha aqui, e aqui então, esse é realmente o irmão do mistério Ligonier, ele escreve falando dos judeus que não entendiam da circuncisão. Mesmo muitos no Israel da antiga aliança não conseguiram compreender corretamente a natureza do sinal da circuncisão da aliança. Em vez de confiarem no Cristo para quem o sinal apontava, confiaram nele no sinal como um símbolo de superioridade étnica. Nós somos o povo de Deus. Não, vocês não são. Se vocês não receberem a Cristo, vocês não são o povo de Deus. Em vez de vê-lo do sinal como um sinal evangélico da aliança de Deus, divinamente designado, que apontava para o Cristo que veio, eles o viam como uma marca carnal de mérito. Isso acontece hoje no meio, na religiosidade. É claro que acontece. Isso é religiosidade. Se apegar aos sinais e não à realidade. E aqui a gente já pode ver algo para ser aplicado. Cuidado. E nós temos que ter cuidado com a religiosidade. Os sinais bíblicos são importantes, mas os sinais não são o alvo de Deus. Os sinais apontam para o alvo de Deus, que é o Evangelho, que é Cristo. Deus é. O que Deus tem para nós é Cristo. Se os sinais não são por causa dele, então são mera religiosidade. Não adianta chegar, por exemplo, na ceia, aquela cara de piedade, vem aqui e fala até que... Tá, mas a vida sua está em Cristo? Você creu em Cristo? Não, então, isso não serve para nada. No batismo, vai lá, aí ele usa até a expressão do reverendo Flávio, ele desceu as águas do batismo, ele até usa essa expressão, nunca usou na vida, mas ele desceu as águas do batismo. Mas quando você desceu as águas do batismo, você entende que aquilo apontava para Cristo? Senão, é uma expressão de religiosidade, assim como os judeus se apegaram à circuncisão, sem entender para quem a circuncisão apontava. A maioria dos judeus, do povo escolhido, como nós vimos, nunca entendeu. A maioria. E até hoje não entende. Mas isso aí não é um detalhe? Mas isso não é querer procurar cabelo em ovo? Não sei. Para que isso? Aliás, ele está falando, nossa, não é nada, então o que tem? De jeito nenhum. A verdadeira igreja, a primitiva, foi perseguida pelos judeus exatamente por causa disso aqui. Quem mais perseguia a igreja? Os fariseus, os religiosos. Sim, eles foram, Pedro, Paulo, morreram pelo Império Romano. Mas quem levou eles até eles lá? Quem os levou lá? Os judeus. Por quê? Porque eles estavam abandonando a religiosidade. Paulo e Pedro abandonaram a religiosidade, porque pela graça e revelação do Espírito, eles entenderam o quê? A graça. A graça. Que o sinal aponta para a graça, que é Cristo. E um dos textos, a gente vai ver alguns ainda, Atos capítulo 15, versos 1 e o verso 11, não dá para a gente ver tudo. É o concílio, o primeiro concílio da igreja, concílio de Jerusalém. E aí nós vamos ver como aquilo era importante. Porque lembra, os primeiros cristãos eram judeus, mas agora Paulo está pregando o evangelho, tem gentios se convertendo, e aí os judeus, igual Jonas, lembra? Jonas ficou bravo com Nínive, pois é, os judeus lá também estavam ficando bravos, que tinha gentios se convertendo. E aí,
Bom, então a gente tem que botar umas regrinhas aí, hein? Botar umas regrinhas. E olha o que acontece, Atos capítulo 15, versos 1, e aí você salta para o verso 11. Depois você lê todo o contexto que vai afirmar esse resumo aqui dos 2 versos. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, os indivíduos eram judaizantes. Se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Está falando para gentio, porque o judeu já era circuncidado. Então o gentio que crê, você crê em Jesus? Mas é o seguinte, não é a graça. É graça, mas assim, tem que fazer alguma coisinha. E aí, é assim, tipo, na dúvida, vamos fazer uma circuncisãozinha. Vai que não é só pela graça. Nós vamos ver como Paulo trata esse tipo de mensagem. E ele não é nem um pouco politicamente correto. Aí então, o resumo dos apóstolos e dos presbíteros é o seguinte: o negócio é o seguinte, vocês judaizantes, nós cremos que fomos salvos pela graça. Nós, os judeus, cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, também como eles. Então, pode parar com esse negócio aí. Então, eles já cortam. Mas lembra, irmãos, Pedro pregou, 3.000 pessoas creram, daqui a pouco já está vindo a religiosidade para o meio da igreja. Você acha que isso não acontece? É claro que acontece. Acontece até hoje. Mas esse negócio de só graça, isso aí é muito... não, a gente tem que botar alguma coisinha, botar uma regrinha, uma cerquinha, uma proteção, né? Porque vai que a pessoa distorce. Somos salvos pela graça do Senhor Jesus, judeus e gentios. Sempre foi assim. Nunca ninguém foi salvo pela circuncisão, por ser circuncidado. Foi salvo por crer naquele que a circuncisão, para aquele que a circuncisão apontava. Essa é a maravilha do Evangelho da Graça. E isso, a igreja no início não negociava a ponto de morrerem por causa disso. E pela graça de Deus, que nós não negociemos. Essa é a mensagem da verdadeira igreja. O Evangelho da graça de Deus. Agora, a religiosidade e o legalismo travestidos de piedade. Esse é o grande problema. Travestidos de piedade, todos nós somos tentados. Não há nenhum de nós aqui, eu não tenho problema nenhum com essa propensão à religiosidade. Você pode até numa área aqui ou outra, você pode até não ter, mas em alguma área você vai ter. Nós somos propensos. Porque isso sempre rondou a igreja, a história da igreja. E um dos textos mais contundentes sobre isso, agora é Paulo, porque Paulo está nesse processo aqui. E Paulo está bravo, hein? Pensa no homem bravo. E aí então, ele vai ficar bravo, inclusive, com a coluna da igreja, porque se deixou levar. Então você acha, esse negócio de legalismo comigo não conta, não. Com Pedro contou. Nós vamos ver. Aí então Paulo escreve um dos textos mais radicais contra esse tipo de comportamento legalista. E é a carta que ele escreve aos Gálatas. Paulo havia plantado a igreja lá na Galácia. Pouco tempo depois, os da seita dos fariseus. Seita sempre é legalismo. A seita, uma das características de seita é legalismo. Cada seita tem a sua lei particular, mas saiba, toda seita tem a sua forma de legalismo. E aí então, eles estavam levando a mentira lá. O reverendo Augusto diz, onde Paulo ia, os fariseus iam atrás, para estragar a pregação do evangelho. E aí eles estavam falando, é Jesus sim, mas tem alguma coisinha aqui. Paulo assim, ele é um apóstolo meio excluído, ele não estava lá com Jesus, mas a gente tem um negócio aqui para vocês. E aí então, movido pelo Espírito, ele está indignado. E é interessante que toda a carta de Paulo, ele escreve uma saudação, fazendo elogio para os irmãos daquela cidade, e tal. Ali para Gálatas não elogia nada. E olha o que ele começa, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9. Veja se Paulo, ele está falando, o que que tem? O que é que tem? Hoje a gente pode até botar ateu para falar na igreja. O que é que tem? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou, onde? Na graça de Cristo, para outro evangelho. Mas tem outro evangelho, ele vai dizer, ele está sendo irônico. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Como, Paulo?
o que eles estão fazendo de tão grave assim que eles querem perverter o evangelho de Cristo? Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, qual é o evangelho que vos temos pregado? O evangelho da graça de Cristo. Seja anátema, seja maldito, amaldiçoado, isso é falso. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Mas Paulo, maldito, mas Paulo, que maldição é essa? Gálatas, capítulo 5, versos 2 e 3. E aqui a gente vê uma delas, e que veja a associação com o que Paulo está falando lá para a igreja de Corinto. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Lembra que ele falou assim? A circuncisão não é nada. Se você deixar, não tem nada aproveita do evangelho. O fato é assim, você está negando a Cristo. E aí sabe qual que é o problema? Você vai ter que obedecer tudo que a lei manda. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Por que eu estou dizendo assim? Não, eu vou me circuncidar. Então vai guardar toda a lei. Guarda tudo, em todo o tempo, para ser salvo. É radical ou não? Ah, mas o que tem? Hoje tem igreja evangélica fazendo festa religiosa judaica. O que tem? De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei da graça de cair. Quando é da cair da graça, é isso aqui, não é sair da falsa religião. Se você negociar a graça de Deus e querer colocar alguma coisinha sua, você está negando a suficiência do sacrifício de Cristo. E hoje existe um movimento católicos e evangélicos juntos. O catolicismo nega a graça de Deus. O que o evangelho tem a ver com isso? Então, para citar um exemplo. Então, será que Paulo não está sendo politicamente correto aqui? Se você mexer no evangelho da graça, você mexeu em tudo, em tudo. Mas havia outras. Capítulo 4 de Gálatas, versos 9 e 11. E eu gosto desse... É impressionante aqui. Assim, aqueles que têm dificuldade para entender a soberania de Deus, eles vão... essa é a sua interpretação. Mas olha o que ele diz aqui, Gálatas, capítulo 4, versos 9 a 11. Ele diz assim: mas agora que conheceis a Deus... Quer dizer, antes, sendo conhecido de Deus... Ou seja, você só conhece a Deus porque Ele levou você a conhecê-lo. Você conhece Deus? Sim, mas foi Ele que levou você a conhecê-lo. Como estáis voltando agora, outra vez, agora que você creu no Evangelho, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres? A circuncisão não é nada. Voltando a rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Circuncisão? Vamos trazer, agora tem para a nossa realidade. Guardais dias, meses, tempos e anos, receio de vós, que de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Vocês estão voltando, então tem dia santo para guardar agora? Isso acontece? Bom, circuncisão não, mas dia santo para guardar, tem ou não tem? Não tem aqueles que pregam o evangelho, mas se você vai lá para a religião, os adventistas, você tem que ser batizado de novo lá. Por quê? Não é Cristo, é só graça. Mas é o sábado. Guardai dia, de que ele está falando? Exatamente isso. Não é isso que ele está falando. Não é exatamente isso que ele está falando. Lembra que Paulo escreveu? É assim que eu ordeno em todas as igrejas. Então a gente está vendo aqui, ele está trabalhando com Corinto, os irmãos de Corinto, trabalhando com os irmãos de Gálatas, e ele vai falar para os irmãos de Colossenses também. Ou da igreja de Colossos. É isso que eu ordeno, não negocie a graça. Não deixa nada, não queiram colocar nada sobre a graça de Deus. Nada. E nós, irmãos, somos tendentes a fazer isso. Colossenses, capítulo 2, versos 16 a 17. Lembra, eu saí da circuncisão, agora a gente está tentando trazer um pouco para a nossa realidade. Olha o que Paulo vai dizer,
de voltar a rudimentos fracos e pobres, né, que vai escravizar, que vai querer colocar um pouquinho do que eu faço, não a suficiência do sacrifício e da graça de Deus. Aí ele vai dizer, Colossenses capítulo 16 a 17, que é a mesma realidade. Ele diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo, a realidade é Cristo. Então a circuncisão, guarda de dia, comer isso, não comer aquilo, beber, isso aí é sombra. E se você começar a se apegar nisso, você vai deixar o evangelho da graça. É isso que Paulo está falando ou não? Você entende a questão da circuncisão? Isso não é nada. Mas não foi Deus? Sim, Deus estabeleceu com um propósito, apontar para Cristo. Agora não tem mais implicação nenhuma para nós. Para a igreja, não. E aí a importância de estudar a palavra a partir de Cristo. Porque senão nós vamos incorrer nesses erros. No capítulo 2, ele ainda acrescenta aí de Colossenses, capítulo 2, ele diz assim, nos versos 20 a 23, se morrestes com Cristo, para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Então, se você volta para essas práticas, o que você está fazendo? Isso é doutrina de homem. Do quê? Dos religiosos, dos quais Paulo era um. Mas isso anula a graça e o evangelho. Ele está falando, toda essa proposta exterior anula a suficiência de Cristo. E se você acrescer Jesus mais qualquer dessas coisas, anula a suficiência de Cristo. Jesus mais no dia santo, Jesus mais não coma isso, Jesus mais veste isso, Jesus mais não faça isso, e aí a igreja está impregnada disso. E isso o que é? Doutrina de homem. Pois todas essas coisas com uso se destroem. A circuncisão não é nada. Ela teve um propósito no plano de redenção de Deus, mas agora a realidade veio, Cristo. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, e daí então porque eu usei aparência de piedade, porque assim, tudo bonito, né? Nossa, aquela a cara de piedade, de sabedoria espiritual, não tem nada a ver. Isso nega Cristo. É religiosidade, como culto de si mesmo. Nossa, olha que homem espiritual, ele não come carne de porco. Olha que homem espiritual, ele guarda o sábado, ele entra sábado às 6 horas da tarde, não faz mais nada. Sexta, 6 horas, depois no sábado à noite. E de falsa humildade e rigor ascético. Não come, não bebe, não toque, não prove. Isso é evidência de fé em Cristo? É claro que não. Isso é religiosidade, falsa piedade. E tem ou não? Não tem circuncisão, né? Mas isso aqui, será que tem ou não? Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Toda essa forma exterior não tem poder algum para santificar quem quer que seja. Eu falei de Pedro. Eu e você batemos, isso eu não faria jamais. Lembra que Pedro fez? Pedro está com alguns irmãos gentios. Talvez está comendo ali uma carne de porco, alguma carninha lá, tal, porquinho. E aí então o apóstolo Pedro, depois da ressurreição, depois do Espírito Santo vir, depois de pregar para 3.000 pessoas, ele está lá com alguns irmãos gentios, está comendo. E aí começa a chegar uns irmãos lá de Jerusalém, judeus convertidos.
E ele falou, ixi, agora? O apóstolo Pedro, ele vai meio que saindo de perto. Os meus irmãos judeus convertidos, é o cristão raiz, ele não me pode ver com esses gentios, ele sai. Sabe o que Paulo fala? Resiste ele na cara. O que você está fazendo, Pedro? E o que Paulo fala assim? O que você está fazendo? O texto não fala, Pedro não fala nada, né? Paulo resiste a Pedro, porque naquele momento ele estava se deixando levar pelo legalismo. Então, eu e vocês, será que somos sujeitos? Diga que não, eu e vocês somos muito sujeitos. E se não for a graça e nós permanecermos no Evangelho, aqui e ali nós vamos ser levados. Ontem mesmo eu tratei com umas irmãs sobre a questão da vestimenta. E nós conversamos no presbitério sobre isso. Nós estávamos diante do Senhor com temor de como nós trataríamos, para não incorrer na desgraça do legalismo. A linha é muito tênue. E eu espero que tenha ficado claro, e alguns comentários de algumas irmãs, pela graça, eu espero que tenha ficado claro. Nós entendemos, a palavra fala de traje decoroso, não vamos botar uma regra aqui, mas cuidado às vezes com essa ou aquela vestimenta. Mas não estamos botando uma regra, uma lei e um padrão, porque daqui a pouco eu subo esse padrão. E aí com isso que eu estou fazendo, eu estou anulando a graça de Deus. Eu estou anulando o Evangelho. Então, irmãos, é sério ou não? É claro que é sério. Nós ouvimos de Paulo, a circuncisão é nada. Esse sinal, ou essa lei dada por Deus, em um contexto, nunca salvou ninguém. Mas ela apontava de maneira maravilhosa para o Cristo que salva todo aquele que se achega a Ele. Nosso contexto, que nós não estamos nessa realidade, como eu enfatizei, isso não é problema, circuncisão. Ninguém aqui tem problema, circuncido, ninguém tem problema, a gente não vive nessa realidade. Agora, a obrigatoriedade de não comer isso, não beber aquilo, guardar determinado dia, ter o dia santo, esse é o dia santo, de usos e costumes, são formas sutis de acrescentar algo à graça. Elas não vêm escancaradas. Mas dali a pouco você está naquele e defendendo aquilo. Não, nós não defendemos o dia, salvação por um dia, mas vocês só falam disso. Então, como é isso na prática? Entende como é sutil, irmãos? É muito sutil. Por isso que nós, pela graça de Deus, temos que ser como Paulo. Qualquer coisa que for acrescida à graça é maldito. Qualquer coisa, qualquer prática. E nós precisamos clamar ao Senhor para que isso não aconteça, que se não for a graça sustentadora, a gente vai se levar por isso. Aparentar piedade, santidade exterior, que não tem poder nenhum para tratar com pecado. Só o Evangelho tem esse poder. O que nós poderíamos, encerrando, aplicar? Primeiro, nós entendemos aqui que precisamos ler os textos da palavra à luz do seu contexto. Nós vimos aqui algo que, se não entendermos à luz do contexto do plano de redenção, nós falamos, mas espera aí, Paulo então está anulando uma lei de Deus. Paulo está dizendo que não é nada. E Deus estabeleceu. Não, ele está explicando o que Deus estabeleceu. E que agora que a realidade veio, aquele sinal que Deus estabeleceu, passou. Isso acontece? É claro, nenhum cristão hoje faz mais sacrifício de animal. Faz. Então, mas entende, nós precisamos entender o contexto do texto e por isso nós precisamos conhecer toda a palavra para poder entender, porque vai chegar gente trazendo um monte de textos do Antigo Testamento como prática para a igreja hoje. Ah não, o Antigo Testamento foi mudado? É claro que não. Tudo que está lá não serve para nós? É claro que não. Tudo que Deus estabeleceu como caráter, como seu caráter moral, está no Antigo Testamento, se aplica para nós hoje.
mas nós precisamos entender essas diferenças do que a lei moral, do que a lei para o país que Deus estabeleceu, a cerimonial. Cerimonial é perigoso. Já pensou se fosse voltar para todo o ritualismo? Mas existem aqueles que fazem ainda esses rituais e se dizem evangélicos e usam elementos da antiga aliança, que eram sombras de Cristo. Então a gente tem que ler o texto e tomar esse cuidado. Segundo, cuidado com os judaizantes. Eles vão chegando com uma coisinha aqui, põe uma coisinha aqui, outra ali. Cuidado. E aí, quando cuidado é para a gente também. Que o Senhor nos livre disso. E o terceiro, que é uma aplicação, os sinais que nós temos hoje. Quais são os sinais? Claros, ensinados pelo Senhor. O batismo e a ceia. Mas entenda, batismo e ceia não salva ninguém. Batismo e ceia é para aqueles que creram no Evangelho da graça de Deus. O que é o Evangelho da graça? Nós nascemos em pecado, não podemos mudar. Nenhuma prática religiosa que nós tentemos fazer, vai mudar o nosso estado de pecado. Mas a Bíblia diz que Deus amou pecadores como eu e você, e que deu, por isso é que é graça, deu o seu Filho para morrer na cruz. Todos aqueles que creem no que Cristo fez, na sua morte e ressurreição, e por crerem, se arrependem dos seus pecados, recebem o Evangelho, creem no Evangelho, têm uma nova vida. A minha oração é para que cada um de nós cresça onde nós somos chamados para crescer, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus.